Boa noite além das ruínas. Não sei se alguém vai ouvir isso, mas eu preciso botar pra fora. Preciso mesmo. Faz uns 20 anos que essa merda aconteceu. E até hoje, todo dia, eu acordo com o gosto daquela fumaça na boca. Vou contar uma coisa que ninguém acredita, mas eu juro pela minha vida e pela alma do Nilo, que é a mais pura verdade. E depois que você souber, nunca mais vai dormir da mesma forma. Meu nome é Abner. Eu era só um moleque burro, viciado em internet de escada, em 1999. A gente morava numa cidadezinha do interior de Minas, onde a maior emoção era esperar o CD do AOL chegar pelo correio. Mas o que a gente fez? Cara, o que a gente fez não foi só burrice de moleque. Foi tipo abrir a porta do inferno e convidar o capeta para tomar café. Vocês lembram daquela época? Final dos anos 90, a internet estava começando a ficar mainstream, mas ainda era um mato sem cachorro. Não tinha TikTok, não tinha Instagram, o que bombava era o ICQ, o IRC. E para quem era mais underground, uns fóruns esquisitos e o começo do que viria a ser o Tumblr, só que muito mais cru. Eu e meu melhor amigo, o Nilo, éramos inseparáveis, dois nerds fedorentos que passavam as madrugadas queimando pulsos telefônicos, baixando MP3 pirata e procurando lenda urbana na web. A gente tinha um ritual. Toda sexta-feira, depois que a mãe do Nilo ia dormir, a gente ligava o modem, aquele barulho de fax infernal, e mergulhava. Foi numa dessas madrugadas, lá para agosto de 99, que a gente achou a tal da corrente. Não era uma corrente de e-mail boba, era um post, num fórum obscuro, e parecia ter sido feito por um maluco. O nome do tópico era só A Casa do Tédio. O texto era bizarro, mal escrito, cheio de erro de português, mas a ideia era essa. Existia uma mansão abandonada, em algum lugar do Brasil, que não era assombrada por fantasmas, mas sim pelo próprio tédio. O post dizia que a casa era um portal para um lugar onde o tempo não passava, e que a única forma de sair de lá era quebrando a rotina, criando um evento de caos. E a corrente? A corrente era a chave. A gente tinha que copiar o texto, colar em 10 lugares diferentes da internet, fóruns, chats e até uns guestbooks de sites de banda. E depois entrar na casa. Se a gente não entrasse, ou se a gente entrasse e não fizesse o que tinha que fazer, a consequência seria o tédio eterno. A vida viraria um loop insuportável. O Nilo riu. Ah, Abner, que bosta! Tédio eterno? Tipo ficar assistindo a Xuxa de novo e de novo? Mas eu senti um arrepio. A foto que acompanhava o post era uma foto granulada, em preto e branco, de uma mansão que eu conhecia. Conhecia muito bem. Era a mansão Vargens, aquela que ficava no final da Avenida dos Ipês, a uns 3 quilômetros da casa do Nilo. A mansão Vargens era um elefante branco na nossa cidade, construída nos anos 40 por um fazendeiro de café que faliu. Ela estava abandonada há décadas. O mato engoliu o muro, as telhas caíam, e a lenda local era que o fazendeiro tinha se enforcado no sótão depois de perder tudo. Era o clássico lugar que a gente passava de bicicleta, dava uma olhada rápida e acelerava, morrendo de medo. Mas agora, com a corrente do tédio, a coisa mudou. Não é possível que seja a mesma casa, Abner. Nilo insistia, enquanto a gente imprimia a foto, pixelada e escura, na impressora matricial. O barulho de trator da impressora era o único som além do molde. É, Nilo, olha o formato da janela. É a torre lateral. É ela. A gente passou a semana inteira obcecado. O tédio, ironicamente, já estava nos consumindo. A escola era uma merda. Os pais pegavam no pé. E a internet de escada só funcionava depois da meia-noite. A promessa de algo diferente, mesmo que fosse perigoso, era tentadora pra caramba. A gente fez a nossa parte da corrente. Copiamos e colamos aquela merda em tudo que era canto. Lembro de ter colado no fórum de Final Fantasy e no mural de recados de um site de poesia gótica. Na sexta-feira seguinte, o Nilo apareceu na minha casa com uma mochila. Dentro, 2 lanternas grandes, um canivete suíço e o mais importante, uma câmera fotográfica descartável. A gente vai registrar, Abner. Se for só lenda,
A gente tem uma história para contar. Se for real, ele engoliu em seco. A gente saiu da casa por volta das 10 da noite. A cidade estava morta. O cheiro era de terra molhada e mato queimado, aquele cheiro típico de interior no inverno. Conforme a gente se aproximava da Avenida dos Ipês, o clima mudou. A rua asfaltada deu lugar a uma estrada de terra batida. As árvores ficavam mais densas e o som dos grilos parecia abafar tudo. Quando a gente chegou no portão da mansão Vargens, o Nilo parou de repente. Caramba, Abner, olha isso! O portão de ferro forjado, que a gente sempre viu enferrujado e trancado com uma corrente grossa, estava aberto. Não arrombado, apenas escancarado. O mato alto na frente da casa parecia se mover com o vento, mas o vento estava parado. Eu tentei racionalizar na hora. Ah, Nilo, deve ser algum mendigo, ou uns moleques mais velhos que vieram beber aqui. A gente sabia que ninguém via ali. A reputação da casa era pesada demais. A gente pulou o que restava do muro lateral. O silêncio era opressor. Não tinha som de grilo, não tinha vento, só o barulho dos nossos tênis pisando na grama seca. A casa era imensa, 3 andares, janelas quebradas, e a fachada parecia um rosto triste olhando pra gente. A porta principal estava entreaberta. O Nilo acendeu a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando o hall de entrada. E foi ali que o primeiro detalhe errado me atingiu. Não tinha poeira. Numa casa abandonada há 50 anos, você espera camadas de poeira e teias de aranha. Mas o chão de mármore estava estranhamente limpo, não lustrado, mas vazio. Caramba, Abner! Nilo sussurrou. Parece que alguém acabou de sair daqui. A gente entrou. O ar dentro da casa era pesado, denso. Não era só umidade. Era um ar velho, como se tivesse sido respirado e expirado 1000 vezes. O Nilo estava na frente. Ele era mais corajoso, ou pelo menos fingia ser. Vamos subir. O post fala do sótão, lembra? Onde o cara se enforcou. Enquanto a gente subia a escadaria principal, de madeira maciça, eu comecei a sentir o primeiro cheiro estranho. Não era um cheiro de mofo, era um cheiro doce e enjoativo, que lembrava um pouco carne velha, mas era mais sutil. Era o cheiro de pele morta e descamação, como se alguém tivesse tirado a própria pele ali e deixado secar. Um cheiro de hospital sujo e antigo. Eu tapei o nariz. Que cheiro é esse, Nilo? Parece que tem bicho morto aqui. Sei lá, Abner. Fica quieto. Tô ouvindo barulho. A gente parou no primeiro patamar. O barulho era um zumbido baixo, constante, que parecia vir das paredes. Não era eletricidade, era orgânico. A gente continuou subindo, os degraus rangendo sob nossos pés. O ritmo do coração acelerou. Eu tava suando frio. No segundo andar, os quartos estavam vazios, sem móveis, apenas o papel de parede desbotado, com desenhos florais e pareciam se contorcer na luz da lanterna. Chegamos ao acesso do sótão, uma escada dobrável, de madeira, estava baixada. Mais uma prova de que alguém tinha estado ali recentemente. O Nilo hesitou. Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos dele. Abner, a gente tem certeza que quer fazer isso? A gente já cumpriu a corrente, tá ligado? A gente já está aqui dentro. Eu olhei para trás. A escuridão do corredor parecia engolir a luz da nossa lanterna. E o zumbido estava mais alto. A gente tem que ir até o fim, Nilo. Se a lenda for real, a gente tem que quebrar o tédio. O post dizia que a casa só te solta se você fizer algo que não deveria ser feito. Algo caótico. Eu empurrei ele de leve. Anda, a gente veio até aqui. Não vamos voltar para casa e ficar pensando, e se, pelo resto da vida. O Nilo respirou fundo, xingou baixo. Que merda, Abner, você é um otário. E começou a subir a escada do sótão. O sótão era claustrofóbico. O telhado inclinado, vigas expostas e o cheiro de ninho de insetos. Era avassalador, o cheiro de quintina, de sujeira acumulada, de algo rastejando e se multiplicando. A lanterna do Nilo varreu o ambiente. O sótão estava cheio de caixas velhas, lençóis empoeirados e um monte de coisas penduradas nas vigas. Não eram roupas, eram bonecas. Bonecas de panos antigas, sem olhos, penduradas por cordas finas. Dezenas delas. E no centro do sótão havia um círculo no chão. Um círculo feito de giz. E dentro do círculo, nada.
O Nilo apontou a lanterna para o teto, diretamente acima do círculo. Lá estava a viga, onde o fazendeiro supostamente tinha se matado. E lá estava a corda, uma corda grossa e escura, balançando levemente, como se o corpo tivesse acabado de ser removido. O zumbido agora era ensurdecedor. Parecia que milhões de abelhas estavam presas nas nossas cabeças. A gente tem que fazer alguma coisa, Abner, rápido! Nilo disse, a voz trêmula. A gente se olhou. O que era caos? O que era a quebra da rotina? Eu olhei para as bonecas penduradas. Elas pareciam nos observar com seus buracos vazios. Eu peguei o canivete do Nilo. Eu vou cortar uma delas. Eu me aproximei da boneca mais próxima. Ela estava pendurada na altura do meu rosto. Tinha um vestido de renda amarelado e cabelo de lã. Quando eu levantei o canivete, o zumbido parou. Silêncio absoluto. O Nilo prendeu a respiração. Eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Eu cortei a corda. A boneca caiu no chão de madeira com um baque seco. E o caos começou. Não foi um grito, não foi um tremor. Foi uma mudança na física do lugar. O ar quente e denso de repente ficou gélido, cortante. A luz da nossa lanterna começou a piscar freneticamente, como se estivesse morrendo. E o cheiro novo, violento, que queimava as narinas. O cheiro de fumaça tóxica, não fumaça de madeira, mas de plástico derretido, de produtos químicos, de água industrial e venenoso. Eu tossi, tentando cobrir o rosto. O que é isso? O que tá pegando, Abner? Nilo gritou, a voz distorcida. A gente olhou para o círculo de giz no chão. A boneca que eu cortei estava dentro do círculo, e ela estava se movendo, não se levantando. Ela estava se desfazendo. O tecido do vestido começou a desfiar em alta velocidade, expondo o enchimento. Não era algodão, era algo escuro, viscoso, que parecia se contorcer. E então, o som. Um som de rasgar, como se alguém estivesse rasgando papel de parede velho, mas vindo de todas as direções. Olhamos para as paredes. O papel de parede floral no sótão estava se desprendendo, mas não caindo. Ele estava se enrolando, se contraindo, como se a casa estivesse respirando. O Nilo gritou e apontou a lanterna, que agora piscava em intervalos longos e desesperadores. As bonecas penduradas, elas não estavam mais paradas. Elas estavam balançando, mas não pelo vento. Elas estavam se debatendo. E o pior, o cheiro de pele morta e descamação voltou, misturado com a fumaça tóxica. E agora tinha um elemento metálico, ferroso. Eu vi a primeira boneca cair. Quando ela atingiu o chão, ela não fez barulho. Ela explodiu em uma nuvem de pó escuro. Fora daqui! Corre, caramba! Eu gritei, empurrando o Nilo em direção à escada. A gente desceu os degraus do sótão como se estivéssemos fugindo de um incêndio. No segundo andar, a escuridão era quase sólida. A lanterna do Nilo falhou de vez. A minha estava fraca, mal iluminando 1 metro à frente. O zumbido voltou, mas agora era acompanhado por um som de clique. Um clique seco, rápido, como se centenas de insetos estivessem batendo suas mandíbulas. Eu tropecei em algo. Olhei para baixo. Era poeira. A poeira que não existia no hall de entrada. Agora estava lá. Mas não era poeira normal. Era cinza, fina, e se movia. Eu senti algo na minha perna. Olhei. Eram insetos. Milhares deles. Pequenos besouros pretos, rastejando em uma massa compacta. Eles não estavam apenas no chão. Eles estavam saindo das paredes, das frestas do assoalho. O cheiro de ninho de insetos estava insuportável. Nilo! A gente tem que sair daqui! Eles estão vindo! A gente correu pelo corredor do segundo andar. A casa estava se desfazendo ao nosso redor. O som de rasgar se intensificou. E agora parecia que a própria madeira estava gemendo. Chegamos à escadaria principal. Quando eu olhei para baixo, para o hall de entrada, a escadaria não estava lá. Não é que ela tinha desabado, ela tinha sumido. Onde deveria estar o primeiro lance de degraus, havia apenas uma parede lisa, escura, que parecia pulsar lentamente. Não, não, não! Nilo estava em pânico total. Ele começou a bater na parede com os punhos. A porta! A porta de saída! Eu apontei a lanterna para onde a porta principal deveria estar. Ela também tinha sumido. A gente estava preso no segundo andar, cercado pela escuridão e pelo som de insetos se multiplicando. A gente tem que ir para o outro lado, para a cozinha, para trás. Eu puxei o Nilo. Corremos para os fundos da casa. O cheiro de fumaça tóxica estava tão forte que eu senti minha garganta fechar.
Chegamos a uma sala que parecia ser a sala de jantar. Havia uma mesa de madeira escura no centro, e em cima da mesa havia um corpo. Não era um esqueleto, era um corpo mumificado, seco, coberto pela mesma poeira cinza que se movia. O corpo estava sentado, de cabeça baixa, e parecia estar vestindo roupas dos anos 40. O Nilo vomitou na hora. O som do vômito no chão silencioso foi grotesco. Eu forcei a lanterna. A pele do corpo estava esticada e rachada, e debaixo dela eu podia ver o que parecia ser o enchimento da boneca, a substância escura e viscosa. E então, o corpo levantou a cabeça. Não tinha olhos, apenas buracos vazios, iguais aos das bonecas. E de dentro da boca aberta saiu o zumbido que a gente ouviu na parede. O corpo não se moveu em nossa direção. Ele apenas se inclinou para o lado, lentamente, e começou a raspar as unhas longas e amareladas na superfície da mesa. O som era agonizante, como giz rangendo em quadro negro, mas amplificado. Eu entendi. O tédio. A casa não queria nos matar rápido. Ela queria nos torturar, com a monotonia do horror. O corpo estava fazendo um som repetitivo, insuportável, até que a gente enlouquecesse. A janela! A gente pula! Eu gritei. A gente correu para a janela mais próxima. Eu chutei o vidro que já estava trincado. Ele se estilhaçou. Abaixo, a grama alta e escura. Era um pulo de uns 4 metros. Que se foda. O Nilo pulou primeiro, e eu ouvi o baque dele na grama. Eu me virei para a sala de jantar. O corpo ainda estava raspando as unhas na mesa. Eu pulei. A queda foi feia. Eu torci o tornozelo direito. A dor foi imediata, lancinante. Nilo, Nilo, cadê você? Eu me arrastei na grama. A fumaça tóxica parecia ter saído da casa e estava pairando no ar. Abner, aqui! O Nilo estava de pé, tremendo, apontando a lanterna que ele tinha conseguido ligar de novo, fraca, para a casa. A janela que a gente quebrou estava intacta. O vidro estava lá, refletindo a luz fraca. Não é possível! Eu jurei que eu quebrei! Nilo estava chorando. Não importa! Corre! Pela lateral! O muro! A gente começou a mancar e rastejar pela lateral da casa. Eu estava quase desmaiando de dor. Conforme a gente se afastava, eu olhei para trás. A mansão Vargens não parecia mais uma casa abandonada. Ela parecia uma criatura viva, escura, que estava se contraindo. E o zumbido que vinha de dentro estava ficando mais alto. Não era um zumbido de inseto, era um zumbido de voz. Milhares de vozes sussurrando a mesma palavra, repetidamente, em um coro monótono. Tédio, tédio, tédio. A gente chegou ao muro lateral. O Nilo me ajudou a passar por cima. Quando a gente caiu do outro lado, na rua de terra, o silêncio voltou. O cheiro de mato e terra molhada voltou. A brisa voltou. A gente correu, mancando, sem olhar para trás, até chegar na Avenida dos Ipês, onde a luz fraca dos postes parecia o paraíso. A gente só parou quando chegamos na casa do Nilo. Entramos pela porta dos fundos, sujos, cheirando a fumaça e a inseto. A mãe dele, ainda bem que não acordou. A gente se trancou no quarto. O Nilo estava em choque. Eu estava com o tornozelo inchado e latejando. Foi a fumaça, Abner. Nilo tentou se convencer. A voz rouca. A gente inalou alguma coisa tóxica lá dentro. Deve ter sido gás ou algum produto químico que o fazendeiro usava. A gente teve uma alucinação coletiva. E a escada que sumiu. E o corpo que raspava a unha na mesa. E o cheiro de pele podre. E a janela que se consertou sozinha. Eu estava gritando em um sussurro. A adrenalina, o medo, a gente queria que fosse real. Por causa daquela merda de corrente. A gente se convenceu que tinha que ter caos. E o nosso cérebro criou o caos. Ele tinha um ponto. Era a explicação mais lógica. Gás tóxico, alucinação, histeria. Mas aí, o Nilo pegou a câmera descartável. A gente tirou fotos, lembra? Vamos revelar isso amanhã. Se for só alucinação, as fotos vão estar normais. Vou mostrar só um sótão velho e bonecas de pano. A gente não dormiu. Ficamos sentados, olhando para a câmera, esperando o dia clarear. No sábado de manhã, com o tornozelo parecendo uma bola de basquete, a gente foi ao centro da cidade, na loja de revelação de fotos. O Nilo entregou a câmera. Urgente, moça, por favor. A gente esperou por 2 horas agoniantes, tomando Coca-Cola na lanchonete ao lado. Quando a moça da loja nos chamou, a expressão dela era de puro nojo e confusão. Meninos, desculpa,
Mas o que é isso? Ela nos entregou o envelope. O Nilo abriu, tremendo. As primeiras fotos eram normais. A fachada da casa escura, o hall de entrada. Aí vieram as fotos do sótão, a escada baixada, as caixas, as bonecas penduradas. Tudo normal. Mas a última foto... A última foto era do Nilo, tirada por mim, no momento em que ele estava prestes a subir a escada do sótão. Ele estava de costas para a câmera, e no canto superior direito da foto, acima da cabeça dele, havia uma mancha escura. Não era um erro de revelação, era um rosto sem traços definidos, apenas uma massa escura, com a boca aberta e um sorriso largo e vazio. E o mais importante, o Nilo estava usando a mesma camiseta xadrez azul e branca que ele usava naquela noite. Mas na foto, a camisa dele estava rasgada em tiras finas, como se tivesse sido atacada por garras. E na nuca dele, bem no pescoço, havia uma marca vermelha, profunda, que parecia ter sido feita por um gancho. A gente saiu da loja correndo, olhamos para o Nilo. A camisa dele estava intacta, sem rasgos. Eu não tô com nada, Abner. Olha aqui. Ele passou a mão na nuca. Ele não sentia nada, mas eu vi a marca. Não estava na pele dele, estava na roupa, na parte de trás da camisa xadrez. Havia um pequeno rasgo, quase visível, bem na altura da nuca, e a pele dele, por baixo do rasgo, estava vermelha e irritada. A racionalização falhou de forma dramática. A casa não só nos afetou mentalmente, ela nos marcou fisicamente, mas de uma forma que desafiava a lógica. O Nilo nunca mais foi o mesmo, eu também não. Mas ele foi pior. A gente tentou esquecer. Jogamos as fotos fora. Nunca mais falamos sobre a mansão Vargens. Eu fiquei com o tornozelo fudido por meses. O médico disse que foi uma torção grave. Mas a dor nunca sumiu de verdade. Até hoje, quando o tempo vira, eu sinto aquela pontada. Como se o osso estivesse sendo raspado. Mas o Nilo, a marca na nuca dele, o pequeno rasgo da camisa, era o começo. No começo, ele só ficava mais quieto. Depois ele começou a desenvolver uma mania. Ele não conseguia mais ficar parado. Ele tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Se ele parasse, mesmo que por um minuto, ele começava a coçar a nuca freneticamente. Para de coçar, Nilo! Você vai se machucar, eu dizia. Não consigo, Abner. Parece que tem formiga andando aqui. Parece que tá começando a ficar tedioso. A gente tentou de tudo. Médico, psicólogo, ninguém achava nada. Aos poucos, o Nilo foi se isolando. Ele parou de ir à escola, parou de sair. Ele ficava no quarto, na frente do computador, mas não fazia nada. Ele só ficava olhando para a tela. Um dia, eu fui visitá-lo. A mãe dele me deixou entrar. O quarto estava escuro. O Nilo estava sentado na cadeira de costas para mim. E aí, Nilo? O que você está fazendo? Ele não respondeu. Eu me aproximei. O cheiro no quarto era horrível. Não era o cheiro da casa, mas era parecido. Um cheiro de abandono. Ele estava jogando um jogo de estratégia antigo, que ele já tinha zerado 1000 vezes. Mas ele não estava jogando, ele estava apenas movendo o mouse, clicando no mesmo lugar, repetidamente. Clique, clique, clique. Eu toquei no ombro dele, ele se virou. O Nilo estava irreconhecível, magro, pálido, com olheiras profundas. E a nuca dele? A pele estava vermelha, inchada, e ele tinha arrancado o cabelo em volta da marca. Abner, ele disse, a voz monótona, sem emoção. Eu não consigo parar. Eu tô com tédio. Eu tô com tanto tédio que eu sinto que vou explodir. E então, ele fez a única coisa que ele achou que quebraria o ciclo. Ele pegou o canivete suíço que a gente tinha levado para a mansão. Eu tentei pará-lo, mas foi rápido demais. Ele não se cortou. Ele não se matou. Ele começou a rasgar a própria pele. Começou pela nuca, onde estava a marca. Ele estava tentando arrancar a rotina, o tédio de dentro dele. Eu gritei. A mãe dele entrou correndo. O Nilo foi internado. O diagnóstico foi esquizofrenia catatônica, exacerbada por trauma. Mas eu sei a verdade. A mansão Vargens não era assombrada por fantasmas. Era assombrada pela repetição. E o Nilo, ao quebrar o ciclo, se tornou a nova vítima do tédio. Ele foi forçado a repetir o ato de raspar, de coçar, de buscar o caos, até que o corpo dele não aguentasse mais. Ele morreu 6 meses depois, no hospital psiquiátrico, não de suicídio, mas de falência múltipla de órgãos. Eu nunca mais entrei num fórum de lenda urbana.
Eu apaguei tudo que tinha a ver com aquela corrente do tédio. Mas a marca ficou. Eu não tenho a marca física na nuca, como o Nilo. A minha marca é a dor no tornozelo, que insiste em me lembrar da queda, da fuga e o cheiro. De vez em quando, no meio do dia, eu sinto um flash rápido, o cheiro de fumaça tóxica, misturado com pele morta. E eu sei que a casa ainda está lá, a mansão Vargens. Eu passei por lá no ano passado. Ela não foi demolida, está ainda mais engolida pelo mato. O portão, dessa vez, estava trancado com uma corrente grossa e enferrujada. Mas eu parei o carro e fiquei olhando. E eu juro pra vocês, eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu ouvi um som baixo, constante, vindo de dentro da escuridão da casa. Não era um grito, não era um zumbido, era um clique. Um clique seco, rápido, repetitivo. Clique, clique, clique. E eu soube. A casa estava esperando, esperando o próximo otário, viciado em internet, que decidisse que a vida estava muito chata. Não procurem um caos, não quebrem a rotina, porque o que está lá fora, esperando, é muito pior do que o tédio. E o tédio é o tédio que nunca acaba. Se você ouviu até aqui, não procure essa corrente, não procure a casa do tédio. E se você sentir o cheiro de fumaça e pele velha, corra, porque talvez, só talvez, você tenha ouvido isso tarde demais. Falou, e boa sorte para dormir hoje, você vai precisar. Se você está curtindo o conteúdo, se gosta desses relatos que nos fazem duvidar da nossa sanidade, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo o que há de mais perturbador da internet e dos confins da nossa memória. Seu apoio garante que as luzes do canal não se apaguem. Mas ainda não terminamos a noite. Vamos para o próximo relato. Eu sei que vocês já ouviram muita história de terror na internet, coisa de fantasma, lenda urbana, bicho-papão, mas o que eu vou contar aqui não é lenda. É o tipo de coisa que te faz questionar se a realidade que a gente vive é só uma casca fina e que embaixo tem um inferno esperando para te engolir. Meu nome é Léo e eu não tô aqui para pedir like ou inscrito, tá ligado? Eu tô aqui porque eu preciso tirar essa merda de dentro de mim. Faz uns 10 anos que aconteceu, mas parece que foi ontem. E a cada dia que passa, a marca fica mais funda. Se você é do tipo que se assusta fácil, para por aqui, porque depois que você souber o que a gente encontrou naquele convento, prometo que você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. Você vai começar a sentir o cheiro, e quando o cheiro vier, meu irmão, corre, corre pra caramba. Naquela época, lá por 2013, a gente era só moleque. Eu, o Júnior e o Felipe. 3 idiotas viciados na internet, fora de mistério e principalmente em provar que éramos mais corajosos do que realmente éramos. A gente morava numa cidadezinha do interior de Minas, daquelas que não tem nem sinal de 4G direito. O tédio era nosso maior inimigo. O Júnior era o cético, o cara que sempre tinha uma explicação para tudo. O Felipe era o mais nerd, o que queria tudo sobre ocultismo, mas morria de medo da própria sombra. E eu era o motorista, o cara que dava a cara a tapa, o que filmava tudo com a câmera vagabunda que a gente tinha. Nossa obsessão era o convento das Irmãs da Penitência Silenciosa. Esse lugar ficava a uns 40 minutos da cidade, no meio do mato, no topo de um morro que a gente chamava de Serra do Lamento. O convento tinha sido abandonado nos anos 70, depois que a última freira morreu de causas misteriosas. A história oficial era que a estrutura estava condenada. A história real, a que a gente lia nos fóruns, era que tinha rolado umas paradas muito sinistras lá dentro. Sacrifícios, pactos, essas merdas. A gente passava os fins de semana planejando a invasão. Não era só para ver fantasma, era para provar um ponto. A gente queria ser os caras que desvendaram o mistério, que traziam a prova pro mundo. Léo, a gente tem que ir de dia primeiro, o Júnior dizia, enquanto a gente olhava as fotos aéreas no Google Maps. Para mapear as rotas de fuga, se tiver segurança ou algum mendigo, a gente não pode ser pego. Que mendigo, Júnior? Ninguém sobe naquela merda. Eu retrucava, já impaciente. O mistério é à noite. O bicho pega no escuro. O Felipe
sentado no canto, sempre com a cara enfiada no notebook, soltou um gemido. Gente, eu li que o convento foi construído em cima de um antigo terreiro de escravos. E tem uma lenda sobre objetos que as freiras guardavam, um relicário. Dizem que ele não pode ser tocado por mãos impuras. Relicário? Ah, Felipe, para de ser trouxa. Isso é coisa de filme, Júnior riu. Mas eu vi o Felipe engolir em seco. A gente fez 2 viagens de reconhecimento durante o dia. O lugar era de uma beleza decadente, sabe? Paredes de pedra escura, musgo crescendo em tudo, janelas quebradas que pareciam olhos vazios. O silêncio lá era opressor. Não era o silêncio da paz, era o silêncio da ausência. Não tinha passarinho, não tinha vento, só o som dos nossos passos na terra batida. O que me incomodava, desde o primeiro dia, era o cheiro. Não era o cheiro de mato ou mofo normal, era algo sutil, mas persistente, uma acidez estranha, como se algo estivesse azedando lentamente. Eu tentava ignorar, achando que era só a umidade da mata. Mas o Felipe notou também. Léo, você está sentindo esse cheiro de azedo? Tipo leite velho, mas mais forte. É mofo, Felipe, relaxa. Eu menti, mas no fundo sabia que não era mofo. Era algo orgânico, algo que estava em decomposição, mas de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. A gente achou a entrada principal, que estava trancada com uma corrente enferrujada, mas nos fundos, perto do que parecia ser a horta abandonada, havia um buraco na cerca de arame farpado. Era a nossa passagem. Decidimos. Iríamos na próxima sexta-feira, à meia-noite. Íamos levar a câmera, lanternas potentes e, claro, a coragem que a gente jurava ter. A sexta-feira chegou arrastada. O tempo estava fechado, com uma névoa densa que descia da serra, engolindo a estrada. O clima perfeito para uma cagada monumental. A gente estava no meu gol quadrado, com a música baixa para não chamar a atenção. O Júnior estava tenso, mas disfarçava falando sem parar sobre a logística. O Felipe estava pálido, parecendo que ia vomitar a qualquer momento. Léo, se a gente ouvir qualquer coisa, a gente volta. Sem heroísmo, beleza? Júnior falou, apertando o cinto. Beleza, mas a gente não vai ouvir nada, só morcego, eu respondi, tentando parecer confiante. Chegamos na base do morro e subimos a pé. A névoa era tão espessa que a luz das nossas lanternas não perfurava a escuridão. O cheiro de azedo estava mais forte agora, misturado com o cheiro úmido da terra. Quando chegamos perto dos muros do convento, o Felipe parou de repente. Gente, espera. Eu tô sentindo um cheiro muito ruim. Eu e o Júnior paramos. O cheiro era inconfundível agora. Não era só azedo, era podre. Que merda é essa? Júnior murmurou, cobrindo o nariz. Eu respirei fundo. Era um cheiro metálico, misturado com algo que lembrava lixo orgânico, deixado no sol por semanas. Mas tinha uma nota estranha, quase doce, por baixo. Era o cheiro de bactérias em decomposição avançada. Mas o que estaria apodrecendo ali? Deve ser algum bicho morto, eu disse, tentando manter a calma. A gente se espremeu pelo buraco na cerca. Estávamos dentro. O pátio interno era dominado por uma estátua decapitada de um anjo. A lua, quando conseguia atravessar a névoa, dava ao lugar um ar fantasmagórico. Nosso objetivo era o prédio principal, onde ficavam os dormitórios e, segundo os relatos, a capela. A porta de madeira maciça estava entreaberta, rangendo levemente com a brisa inexistente. Entramos. O interior era frio e úmido. O ar parecia mais pesado. A lanterna do Júnior varreu um corredor longo, cheio de portas idênticas. Vamos direto para a capela, eu sussurrei. É onde o relicário estaria. Enquanto caminhávamos, o silêncio era interrompido apenas pelo som pegajoso dos nossos tênis no chão de pedra. Foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. O Felipe tropeçou. Caramba, Felipe! Olha por onde anda! Ele não respondeu. Ele estava olhando para o chão, onde havia tropeçado. Era uma mancha escura e viscosa, que parecia ter sido esfregada no chão. Não era sangue, era mais espesso, quase como geleia escura, e o cheiro de decomposição estava fortíssimo ali. Júnior se abaixou, cauteloso. Que nojo! Parece, sei lá.
Graxa velha? Eu apontei a lanterna para a parede. Havia mais manchas, como se algo tivesse sido arrastado por ali. E não era só graxa. Tinha marcas de arranhões profundos na pedra, como se garras estivessem tentando se agarrar. A tensão aumentou 10 vezes. A gente não estava mais procurando o fantasma de Freira. A gente estava procurando o que causou aquilo. Continuamos, mais rápidos agora, o medo nos impulsionando. A capela ficava no fim do corredor. A porta era dupla e estava aberta. Assim que entramos, o cheiro nos atingiu como um soco. O cheiro de decomposição misturado com o azedo, mas agora havia um terceiro elemento. Um odor pungente e horrível, inconfundível, de queijo podre. Um cheiro lácteo e rançoso que fazia a garganta fechar. A capela era grande e vazia. O altar estava quebrado, mas no centro, sobre um pedestal de mármore rachado, havia uma caixa. Não era um relicário de ouro, era uma caixa de madeira escura, simples, coberta de inscrições que pareciam ter sido feitas à faca. E ela estava aberta. A gente parou na soleira da porta, as lanternas tremendo nas nossas mãos. O relicário, Felipe sussurrou, a voz fina e de pânico. Fica quieto, Júnior respondeu, dando um passo à frente. A caixa estava vazia, mas o cheiro de queijo podre era mais forte perto dela. Júnior se aproximou e iluminou o interior da caixa. Não tem nada, Léo. É só uma caixa velha. Tem que ter alguma coisa, eu insisti, entrando na capela. Foi quando eu notei o chão. O chão da capela estava coberto por uma camada fina de poeira escura, mas no centro, ao redor do pedestal, essa poeira estava perturbada. Havia marcas, não de passos humanos, eram marcas de arrasto, como se algo pesado e disforme tivesse se movido em círculos. E então, o Felipe gritou. Não foi um grito de susto, foi um grito de dor pura, de desespero. O meu pé! Caramba, o meu pé! A gente virou as lanternas para ele. Ele estava agarrado ao tornozelo, e na poeira algo se movia. Parecia uma raiz escura e fina, que tinha se enrolado no seu tornozelo. Mas não era uma raiz, não tinha folhas, era lisa e úmida, e estava apertando. Júnior correu para ajudar, tentando desenrolar a coisa. Que merda é essa, Léo? É o cipó? Não é cipó, é mole! Eu gritei, sentindo o pânico subir pela minha garganta. No momento em que o Júnior tocou a coisa, ela se retraiu, com uma velocidade absurda, desaparecendo sob o pedestal. Felipe estava ofegante, chorando. Eu senti que estava sugando, estava frio, Léo, estava muito frio. Eu ajudei ele a levantar. Seu tornozelo estava vermelho, com marcas circulares profundas. A gente tem que sair daqui agora! Júnior berrou. A gente se virou para correr, mas a porta da capela, que estava aberta, se fechou com um estrondo que fez o chão tremer. Clash! O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Caramba, quem fechou a porta? Eu gritei, correndo para a saída. A porta estava trancada, não tinha chave, não tinha tranca visível. Era como se estivesse soldada. Júnior, me ajuda! Empurra! A gente empurrou com toda a nossa força. Nada. O Felipe estava encostado na parede, respirando rápido. O relicário, ele não pode ser tocado por mãos impuras. Foi quando a luz da minha lanterna falhou. Não apagou, mas enfraqueceu, ficando amarelada e fraca. A do Júnior fez o mesmo. A escuridão engoliu a capela. O cheiro de queijo podre e decomposição ficou insuportável. Eu juro que senti o ar ficar denso, quase sólido. Tô sem bateria, caramba! Júnior gritou, batendo na lanterna. Eu tentei manter a calma. Não, não é bateria, é a luz. Foi então que ouvimos o som. Não veio da porta, veio do altar. Era o som de algo pesado, se movendo na poeira, vindo de trás do pedestal. Eu apontei minha lanterna fraca para o pedestal. A caixa vazia estava lá, mas agora, dentro da caixa, havia algo. Era um pedaço de tecido, preto, velho, puído. O que é isso? Júnior sussurrou. O tecido começou a se mover, não pelo vento. Ele se contorcia lentamente, como se estivesse vivo. E então, ele começou a inchar. Não era mais tecido, parecia pele, uma pele cinzenta, úmida, que se expandia rapidamente, preenchendo a caixa.
O cheiro de bactéria e decomposição ficou tão forte que eu tive ânsia de vômito. A coisa cresceu, tomando a forma de um objeto disforme, como um órgão interno gigante e mal formado. Era do tamanho de uma cabeça humana, mas sem forma definida. Era só carne pálida e úmida. E ela pulsava. Tum-dum, tum-dum. Felipe começou a chorar de novo, mas dessa vez ele não estava gritando. Ele estava soluçando de forma silenciosa e desesperada. Eu olhei para ele. Ele estava com as mãos no rosto, e quando ele as tirou, eu vi as lágrimas. As lágrimas dele não eram transparentes, eram escuras, quase pretas, escorrendo pelo seu rosto pálido. E a saliva que escorria da sua boca aberta era espessa e cinzenta. O cheiro de lágrima e saliva dele, misturado com o fedor da coisa no pedestal, era de uma miséria absoluta. Era o cheiro do medo químico. Felipe, o que é isso? Eu gritei. Ele não conseguia falar. Ele só apontava para a coisa no pedestal. A criatura, ou seja lá o que fosse, começou a emitir um som. Não era um rugido, era um som de sucção, como se estivesse respirando o ar da capela. E então, ela se abriu. Não tinha boca. A carne se rasgou no meio, revelando não dentes, mas algo que parecia ser uma massa de filamentos úmidos e brancos. E ela olhou para nós. Não tinha olhos, mas eu senti que estava sendo observado. O Júnior, o cético, o cara que não acreditava em nada, perdeu o controle. Ele pegou o crucifixo de metal que ele usava no pescoço e jogou na criatura. O crucifixo atingiu a massa de carne e a criatura gostou. Ela se contorceu e os filamentos brancos se esticaram, agarrando o crucifixo e o puxando para dentro da carne. O metal se dissolveu com um chiado úmido. O som de sucção aumentou. Eu senti minha pele formigar. Era como se a coisa estivesse tentando me puxar para dentro dela. Não fisicamente, mas à minha vontade. A gente tem que sair daqui, pelo amor! Eu gritei, pegando o Felipe pelo braço. O Felipe estava catatônico. Eu não consigo, Léo. Tá frio. Tá sugando. Eu olhei para o pedestal de novo. A coisa estava crescendo, ocupando mais espaço. E no chão, as raízes escuras que tinham agarrado o Felipe voltaram, mais grossas agora, rastejando como cobras cegas em nossa direção. Eu tive uma epifania de puro terror. A caixa não era um relicário, era uma gaiola, e a gente tinha aberto. Eu larguei o Felipe por um segundo e corri para o altar quebrado, procurando qualquer coisa para arrombar a porta. Achei um pedaço de madeira podre. Eu voltei correndo, mas parei. O Júnior estava de joelhos, a lanterna caída. Ele estava olhando para a criatura hipnotizado. Júnior, corre! Ele não me ouviu. Ele estava murmurando. É lindo, é a verdade da podridão. A criatura esticou um de seus filamentos úmidos e o tocou na testa do Júnior. O Júnior não gritou. Ele apenas desabou, como um boneco de pano, o corpo mole. Eu senti um terror gelado que nunca tinha sentido na vida. Não era medo de morrer, era medo de entender o que estava acontecendo. Eu tinha que sair dali. Eu tinha que salvar o Felipe. Eu agarrei o Felipe pelo colarinho e o arrastei em direção à porta. As raízes estavam se aproximando, rastejando rápido. Enquanto eu arrastava o Felipe, ele começou a tossir. E ele tossiu um pedaço de carne. Era pequeno, cinzento e tinha um cheiro horrível de queijo podre. Ele tinha vomitado um pedaço da própria miséria. A porta, Léo! Arromba a porta, caramba! Eu bati o pedaço de madeira na porta. 1, 2, 3 vezes. A madeira era inútil. Eu estava desesperado. Eu olhei para trás. A criatura estava quase na metade do caminho da capela, se arrastando, pulsando, e o Júnior estava imóvel no chão. Eu chutei a porta com toda a minha força, de novo e de novo. No quinto chute, a madeira velha cedeu, com um estalo seco. Não a porta em si, mas o batente. Eu puxei o Felipe, estava quase inconsciente, e a gente saiu cambaleando para o corredor escuro. O som de sucção da criatura aumentou, e eu ouvi o som de algo pesado se arrastando no chão de pedra da capela. Ela estava vindo atrás de nós. Corremos pelo corredor. Eu não olhei para trás. Eu só ouvia o som pegajoso do arrasto e o cheiro de decomposição nos seguindo. Chegamos ao pátio. A névoa era nossa amiga agora. Eu arrastei o Felipe pela cerca de arame farpado, rasgando minha calça e minha perna.
Eu não sentia dor. Descemos o morro correndo, tropeçando em raízes, caindo na lama. Eu tinha que sair daquele cheiro. Quando finalmente chegamos no carro, eu joguei o Felipe no banco de trás e dei a partida, acelerando como um maníaco. Eu não parei de dirigir até estarmos a mais de 100 quilômetros da serra. Paramos numa estrada de terra, perto de um posto abandonado. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O Felipe estava encolhido no banco de trás, chorando baixinho. O Júnior! A gente deixou o Júnior lá! Eu disse, a voz rouca. Felipe não respondeu. Ele só soluçava. E o cheiro de lágrimas e saliva ácidas dele encheu o carro. Eu tentei respirar. Eu precisava de uma explicação. Foi gás. Tinha algum gás lá dentro. Alucinógeno. A gente inalou e teve um surto psicótico coletivo. O Júnior, ele desmaiou por causa do gás. Felipe balançou a cabeça, negando. Não, Léo, não foi gás. O cheiro de queijo podre e de decomposição era o gás, Felipe. A gente viu coisas. Eu tentei de novo. Aquelas raízes eram cipós. A gente estava no escuro, cansado, e a gente imaginou que elas estavam se movendo. E a coisa na caixa, a carne que pulsava? Felipe perguntou, a voz trêmula. Eu não tinha resposta para isso. A gente voltou para a cidade na manhã seguinte. A primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia e denunciar o desaparecimento do Júnior. Eu inventei uma história sobre a gente ter ido acampar e o Júnior ter se afastado. Claro que a polícia foi investigar o convento. Eles encontraram o carro do Júnior lá, mas nenhuma pista dele. O convento estava exatamente como a gente tinha deixado. A porta da capela estava intacta, apenas com umas manchas de chute no batente. E o mais importante, a caixa estava lá, vazia, limpa, sem nenhum vestígio de carne pulsante, filamentos ou cheiro de queijo podre. A polícia concluiu que o Júnior provavelmente tinha caído em alguma fenda no mato e que o Felipe e eu estávamos em choque. Mas o Felipe e eu sabíamos a verdade. A gente tentou seguir a vida, mas o Felipe nunca mais foi o mesmo. Ele desenvolveu uma fobia extrema de qualquer cheiro forte. Ele não conseguia mais comer queijo, nem nada que lembrasse o cheiro. E eu passei meses tentando entender o que era aquela coisa. Eu li tudo, fungos raros, experimentos militares abandonados, um tipo de parasita. Eu cheguei a uma conclusão que, na época, me acalmou um pouco. A criatura era um tipo de fungo bioluminescente e carnívoro, que se alimentava de matéria orgânica e emitia gases que causavam alucinações de medo extremo. O crucifixo do Júnior era de uma liga metálica que reagiu com o fungo, e ele foi consumido. A caixa era o ninho. Eu me agarrei a essa explicação científica por anos. Me ajudou a dormir. Até que, 3 meses depois do sumiço do Júnior, o Felipe me ligou de madrugada, chorando histericamente. Léo, tá voltando, o cheiro, tá voltando. Eu fui correndo para a casa dele. Ele estava no banheiro vomitando. E o que ele vomitou não era comida. Era a mesma massa cinzenta e rançosa que ele tinha tossido na capela. E o cheiro de queijo podre estava impregnado no ar. O Felipe não tinha inalado um gás alucinógeno. A criatura tinha infectado ele. E o pior, ele não estava mais chorando lágrimas escuras. Ele estava chorando sangue. E a saliva dele era espessa e cinzenta. Ele estava apodrecendo por dentro. Ele morreu uma semana depois. A causa oficial foi falência múltipla de órgãos. Mas eu sei que não foi. Ele foi consumido pela podridão que a gente libertou. Eu sou o único que sobrou. E eu não escapei ileso. Eu não tenho ferimentos visíveis. Mas a marca que a coisa deixou em mim é muito pior. Eu não consigo me livrar do cheiro. Não importa onde eu esteja, de repente, por um segundo eu sinto. O cheiro de bactérias em decomposição, de algo azedo e metálico, e o cheiro de queijo podre. E quando o cheiro vem, eu sei que ela está por perto. Eu sei que a criatura não ficou no convento. Ela se propaga. Ela se agarra àqueles que a viram. Aqueles que a tocaram. Eu evito contato humano o máximo possível. Eu tenho medo de que ela esteja vivendo em mim, se alimentando de mim, e que eu possa passar para outra pessoa. Eu tenho pesadelos constantes, não com a criatura, mas com o Júnior. No meu sonho, ele não está morto. Ele está lá, no chão da capela, mas ele está sorrindo e ele murmura. É a verdade, Léo. A verdade é a podridão. E a consequência mais aterrorizante de todas.
Eu perdi a capacidade de chorar lágrimas normais. Se eu choro, se eu sinto medo ou tristeza, minhas lágrimas são escuras e a minha saliva, quando estou sob estresse, fica viscosa e cinzenta. Eu sou a gaiola ambulante. Eu sou o portador da maldição. Eu sei que meu tempo está acabando. O cheiro de queijo podre está ficando mais forte a cada dia. Eu sinto a acidez no meu estômago. Eu fiz esse relato porque eu precisava que alguém soubesse. Eu precisava que alguém entendesse que existem coisas que não são feitas para serem vistas. E que a curiosidade pode te custar a alma. Então, se você estiver por aí, procurando emoção, procurando desvendar mistérios, pensando em invadir algum lugar abandonado, pensa duas vezes. Pensa no Júnior, pensa no Felipe. E se você sentir o cheiro estranho, o cheiro de azedo, de ranço, de algo que não deveria estar ali, não tente racionalizar, não tente explicar. Apenas reze para que não seja o cheiro de queijo podre, porque se for, meu amigo, a podridão já te encontrou e ela está faminta. Fiquem bem e cuidado com o que vocês procuram no escuro. Às vezes, o escuro te encontra de volta. Chegamos ao fim. Obrigado por ter explorado essas ruínas de memória comigo hoje. Se você busca mais narrativas que investigam terror íntimo, clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Um novo vídeo chega toda segunda, quarta e sexta. Um abraço do Além das Ruínas e que a sua próxima noite seja de fato silenciosa. Nos vemos no próximo vídeo.